Bem pessoal, nesse vídeo número 4 nós vamos ver como é calculado o valor da indenização de uma embarcação. Eu sei que você está curioso, né, em saber, afinal de contas, né, quando eu vou fazer o seguro de um carro eu tenho a tabela FIP, quando eu vou fazer um seguro de vida eu tenho lá uma previsão dos próximos 5 anos, né, que a família vai precisar. Num residencial, ele vai ver quanto que o proprietário vai gastar para construir uma nova casa. E da embarcação, como funciona? Então vamos lá, vou colocar na tela aqui para vocês, né, um quadro, uma tela onde a gente vai acompanhar. Por exemplo, como nós já falamos aqui, o que vai depender, o que vai definir o preço de uma embarcação, para o seguro, né, o valor de uma indenização, que nada mais é do que o valor da embarcação. Então, primeiramente, o tipo da embarcação. Qual é o tipo de embarcação que nós vamos fazer? É veleiro, é iate, é lancha, é barco? Então, o tipo. O valor da embarcação. Quanto custa hoje uma embarcação dessa? Se eu tiver que comprar uma embarcação dessa hoje, quanto que eu vou gastar para comprar essa embarcação? Qual que é o material de casco dessa embarcação? Ele é fibra de vidro, é alumínio, madeira? Qual que é o material do casco? Qual que é o comprimento, o tamanho desse barco? Tudo isso vai influenciar no preço, né, do valor da indenização. O ano da construção desta embarcação, ela é uma embarcação nova, antiga, ela está em bom estado ou não? Tudo isso o perito vai identificar na vistoria. A propulsão dessa embarcação, quanto que é? A propulsão nada mais é do que, né, a potência da turbina, do motor, né? Tem motor de 15 HP, de 20 HP, 25 HP, 50 HP, 200 HP, então vai depender muito da força, né, dessa propulsão. O local de guarda, esse barco fica guardado aonde? Essa embarcação fica em qual marinas? Ele fica fora d'água, dentro d'água, ele fica numa garagem, não fica? Como é guardado esse barco? Também vai ser levado em consideração para efeitos do valor da indenização. E também o local, né, a área de navegação. Essa embarcação navega em rio perigoso, rio grande, menor, tem muita incidência de furtos, de acidentes, de avarias, ou seja, tudo isso aqui, né, que nós estamos vendo nessa tela, será levado em consideração na hora de se definir o valor da indenização de uma embarcação. Eu vou trazer agora uma tela, vou encher a tela aqui para a gente entender melhor essa regra, que é muito importante para você entender como que é feito, né? Como que é definido o valor, né, o limite máximo de indenização dessa embarcação. Então vamos encher a tela? Vamos lá. Então nós temos aqui o limite máximo da indenização. Ele é fixado com base no laudo de vistoria prévia. Então toda contratação dessa modalidade de seguro vai passar por uma vistoria, né? E ela é realizada por perito indicado pela seguradora. Representará o limite máximo de responsabilidade indenizável, né, logicamente por parte da seguradora, por conta dos riscos cobertos, de acordo com as condições citadas na apólice. Ou seja, as situações, tudo, né, que acontece, tudo que tem cláusula, direitos, obrigações, tudo que está na apólice, então nós temos que nos atentar a ela. Será admitida uma variação de até 10% do valor, né, do valor dessa vistoria. É a mesma coisa da tabela FIP, né? Você pode fazer o seguro do veículo 100% FIP ou 110%. Aqui é a mesma coisa. Prevalece para todos os fins para a cobertura de perda total e ou avaria parcial, independentemente de nova avaliação. Bem, pessoal, como vocês puderam observar, então o valor que vai ser fixado, né, do limite máximo, que é o LMI, né, o valor máximo de indenização, ele vai ser feito de acordo com a vistoria que vai ser feita por um perito, né, pela pessoa responsável indicada pela seguradora. Sempre lembrando que ele tem aquela margem, né, de 10% que pode ser, você ter na hora que vai fixar o valor da embarcação, você pode colocar 10% a mais, ele permite que isso aí seja feito. E observe que nessa vistoria que vai ser feita pelo perito, ele vai levar em consideração todos aqueles detalhes que nós falamos, né? Que é tipo de casco, a propulsão, o tamanho do barco, o tipo de embarcação, o modelo, o ano, a idade, ou seja, ele vai levar tudo isso em consideração.
E o que é importante que vocês viram no final, esse preço é aquele que vai prevalecer até o final da vigência. Não importa se vai ter outra variação ou não, esse preço é o que vai estar valendo durante toda a vigência da apólice, ok? Bom, quais os prejuízos que ele vai amparar? Dentro daquelas coberturas ele vai amparar, olha bem aqui do meu lado direito que você tem a relação aqui, ó. Ele ampara o casco, as suas máquinas, o motor, as instalações que tem lá dentro, cozinha, né, fogão, umas embarcações de maior porte, né, de grande porte, ele tem todos os equipamentos lá dentro que estarão seguros, né, os equipamentos de navegação, todos eles estão parados, as peças, né, caso sofra uma avaria, então as peças de substituição também estão garantidas, assim como no veículo, e provisões, suprimentos e demais pertences aos mesmos. É que logicamente que ele vai fazer a cobertura básica, mais as adicionais, completar um seguro, fazer um seguro total, que ele tem todas essas coberturas. Inclusive de provisões e suprimento que ele vai ter dentro dessa embarcação, caso ele vai ficar vários dias navegando com essa embarcação, né? Um iate, por exemplo. Bem, a agravação do risco, quando nós falamos em agravação do risco, nós estamos falando na obrigação do segurado. Então veja bem aqui dela, ó, manter os equipamentos e ou acessórios em compartimentos ou locais de guarda adequados, trancados à chave ou equivalente, né, uma trava, um cadeado, enquanto a embarcação estiver fora de uso ou em viagem, fundeada com a tripulação ausente. Ou seja, a tripulação não está, ele está fundeado, ele está lá ancorado num pier, né, numa marina, essa pessoa vai ficar um dia, 2 dias no hotel na cidade, passeando, o barco vai ficar ali ancorado, ele tem que manter todos os equipamentos fechados, trancados, devidamente protegidos, né, para não ter problema na hora da vistoria e perder a indenização. Bens não compreendidos nessa cobertura adicional. Equipamentos e ou acessórios não fixados na embarcação, a não ser que se contrate essa cobertura. Furto simples ou simples desaparecimento de qualquer bens, equipamentos e ou acessórios. Então isso está fora desde que não contrate a cobertura básica. Você tem todas essas coberturas adicionais para indicar para o seu segurado, para o seu prospect, para o seu cliente. Não esqueça disso, ok? Bom, vamos falar agora de uma cobertura que eu acho também interessantíssima, que é essa daqui. Ó. É o que o pessoal chama, né, o termo muito utilizado no segmento de navegação, chama charter, que é o arrendamento ou aluguel da embarcação. É muito comum a pessoa ter um barco e ele alugar isso aí para a pessoa fazer um passeio, por exemplo. Não confunda isso daqui com uma embarcação grande, né, uma escuna, por exemplo, onde a pessoa compra um bilhete lá, né, isso tem muito em Angra, na Ilha Grande, né, o pessoal compra lá um bilhete para fazer turismo, dar um passeio de barco, lá em Santos tem muito isso também, toda a cidade litoral, Ubatuba, né, Caraguatatuba, você vai encontrar um local onde tem os escunas fazendo passeio pelas ilhas, tudo, onde a pessoa compra um bilhete e embarca. Não é esse tipo de embarcação que eu estou falando. A embarcação que eu estou falando, você tem uma lancha, você vai emprestar ou alugar essa lancha para as pessoas fazer um passeio, e essa embarcação, ela vai ter a garantia, vai ter o amparo da cobertura, desde que a pessoa contrata, o proprietário contrata, o arrendamento ou aluguel da embarcação. E veja bem o que diz essa tela que eu coloquei aqui. A condução da embarcação durante o período do aluguel deverá ser feita pelo segurado ou por marinheiro contratado por ele, e o mesmo deverá estar devidamente habilitado de acordo com as normas vigentes da categoria, ou seja, que tipo de arraiz ele vai precisar para navegar. Então ele tem que ter um condutor dessa embarcação devidamente habilitado e autorizado para fazer essa navegação quando ele empresta ou aluga a embarcação dele. Então é muito importante você orientar o seu prospecto para que ele faça a contratação do arrendamento, né, ou aluguel da embarcação, que é o famoso charter, que é muito utilizado nas embarcações, principalmente em locais de passeio, como por exemplo, Capitólio, né, onde houve o rompimento da pedra e aconteceu aquelas mortes. Todas aquelas lanchas que vão ali para ver os canyons, né, lá no Capitólio, então ele aluga, ele coloca as pessoas ali, aluga o barco, e isso aí ele tem que ter essa cobertura devidamente contratada, ok? Bem,
A responsabilidade civil do proprietário da embarcação, né, vamos reforçar aqui, vou colocar a tela novamente, e aqui é só para você entender e ficar bem claro aquilo que nós falamos nos vídeos anteriores, que a responsabilidade civil do proprietário ela é muito importante, porque você pode abaloar, como você pode atingir pessoas, né, que estejam próximas, nadando próximo da onde passa por uma imperícia, né, uma negligência. Você venha atropelar uma pessoa na água, venha bater no jet ski de alguém, ou seja, uma pessoa que está fazendo surf, alguma coisa nesse sentido, ou esquiando, e você atropela essa pessoa por um ato de imperícia, né, ou imprudência, nesse caso você vai sofrer uma ação penal e essa cobertura é que vai, né, quebrar seu galho, vamos dizer assim, é ela que vai te amparar, né, monetariamente a hora que você for julgado e condenado a pagar uma indenização. E nós temos também as despesas extraordinárias. O que é essa cobertura adicional? Suponhamos que um proprietário de um barco, né, ele vai trocar de barco, então ele tem que fazer a regularização do barco, ele bateu o barco, ele vendeu o barco, ele comprou outro barco porque o dele sofreu uma avaria muito grande, afundou, ou seja, ele vai ter despesa com a documentação desse barco. Se ele falar assim, pô, eu não tenho uma cobertura que pode me ajudar, né, nessa hora que eu vou precisar de dinheiro para fazer esse tipo de despesa, esse tipo de atualização, então nesse caso ele pode contratar a despesa extraordinária. No caso de indenização integral, havendo acordo para que o salvado fique com o segurado, ou seja, o que sobrou do barco, se ele ficar com o segurado, então não cabe qualquer indenização, ou seja, ele perde essa despesa extraordinária. Caso ele fale, não, eu não quero esse destroço do barco, pode ficar para a seguradora, então ele tem essa despesa extraordinária paga pela seguradora através dessa cobertura adicional que ele poderá contratar, ok? Bom, remoção do destroço nós já falamos, né? Não vamos repetir, só quero reforçar que ele pode contratar isso aí para retirar os destroços, tanto do terceiro, no caso de uma responsabilidade civil, ou do próprio barco, né? Própria embarcação desse segurado. Bom, assim como todo seguro, nós também temos os riscos excluídos no seguro náutico. Então vamos lá, o primeiro deles está aqui, ó, danos causados aos motores decorrentes de seu superaquecimento. Faltou óleo, né? O óleo que a gente chama de óleo de câmbio. Faltou óleo, você deixou faltar o óleo. Aqueceu o motor, ele veio a fundir, você perdeu direito à indenização do seguro. Por quê? Porque isso aí foi realmente uma negligência sua de não colocar o óleo e fazer um superaquecimento e usou demasiadamente esse motor, ou causou, né, uma propulsão que não é o que ele aguenta, vamos dizer assim, no popular, né? Danos causados exclusivamente ao sistema de propulsão, que é o motor de popa, e ou a queda do motor de popa da embarcação, exceto em decorrência de um acidente. Ou seja, você está lá atarrachando lá o barco e deixa o motor cair, esse motor, por negligência sua, deixou cair, afundou lá no rio, perdeu o motor, teve um prejuízo para tirar esse motor dentro d'água, é risco excluído, tá? Ele só vai pagar essa queda de motor caso haja algum acidente comprovado pelo perito. Utilização de equipamentos elétricos acima da capacidade é aquilo que nós falamos, né? Põe luz, põe equipamento elétrico, tudo, põe uma churrasqueira elétrica, a bateria não aguenta, a fiação do barco não aguenta, provoca um incêndio, alguma coisa, se ficar caracterizado que o incêndio veio através, né, desse superaquecimento, então perdeu o direito da indenização. Então muito cuidado e oriente bem o seu cliente. Danos causados à embarcação, casco, máquina, aparelho, motores, instalação e equipamentos decorrentes da má conservação e manutenção. Isso é normal, né? A pessoa abandona o barco, não dá manutenção, não troca o óleo, não faz nada, aí ele perde e vai pedir para a seguradora indenizar. Logicamente não vai ter essa cobertura. Quaisquer perdas ou danos ocorridos na carreta utilizada no transporte, ou seja, a carretinha que transporta o barco não tem seguro, é risco excluído, ok? O que tem seguro é o barco. Aconteceu um acidente, paga as avarias do barco, mas não vai pagar a carretinha que está transportando esse barco. Acidente envolvendo embarcação comandada por pessoas sem a devida habilitação, habilitação vencida ou não autorizada para aquele tipo de embarcação. Então, cuidado com o tipo de arraiz. Aqui no interior tem muito disso. A pessoa faz o seguro de um barco, de um jet ski, só que a pessoa que está pilotando, o próprio proprietário não tem arraiz, não tem habilitação para isso.
Então não adianta fazer seguro, gente. Vai fazer o seguro, vai navegar sem habilitação, vai navegar sem estar devidamente preparado e dentro das normas e regras, vai bater, vai pagar o prêmio do seguro, mas não vai receber indenização. Então, oriente o seu prospecto. Você vai fazer o seguro da sua embarcação? Qual tipo de arraio você utiliza? Você tem pessoas devidamente habilitadas para fazer a navegação? Tem, ok, vamos lá fazer o seguro. Caso contrário, não adianta fazer o seguro. Perdas ou danos causados a velas, agora nós estamos falando de veleiro, né, que não foram identificadas e orçadas. Ou seja, o perito vai lá fazer um orçamento do veleiro e não tem lá as velas, não tem o mastro, aquilo lá não está dentro do orçamento que foi feito para avaliar o limite de indenização. Logicamente que o perito, na hora do sinistro, não vai encontrar esses objetos lá, porque também, na hora que ele fez a vistoria, não tinha, isso aí não vai entrar dentro da indenização. Então, muito cuidado na hora de fazer esse tipo de argumentação, na hora que você for orientar o seu cliente com relação a esses detalhes, ok? Eu volto no vídeo número 5, no nosso último vídeo, onde nós vamos falar dessas habilitações e as dicas de vendas, ok? Te encontro no vídeo número 5.